Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pixelcast, podcast voltado ao empreendedorismo jovem, tá? Mas não necessariamente só para os jovens. Aqui a gente costuma dizer que jovem é de 100 para baixo. Então aqui a gente fala de empreendedorismo, vendas, marketing, da nossa experiência, né, como empreendedores. E aqui a gente vai falar, nesse episódio especificamente, a respeito de inovação, a respeito de tecnologia e inteligência artificial. Guarda esse termo aí, tá? Inteligência artificial. Me chamo Henry Moraes, sou especialista em comunicação, marketing. Estou aqui com um dos maiores vendedores de São Luís. Olha o sorrisão do homem aí. Você falou em vendas, eu começo logo a sorrir. Pessoal, mais um episódio, o segundo, né, desse podcast, que a gente pretende fazer vários episódios. E hoje, com uma presença ilustre, falando sobre vendas, falando sobre IA, né, como é que isso pode impactar no seu negócio. Então, você que é jovem, quer empreender, quer começar a empreender, quer saber mais, né, sobre esse mercado, esse é o episódio perfeito para você. Então, assista até o final, que eu tenho certeza que vai agregar bastante valor para você. Perfeito. E antes de mais nada, galera, eu gostaria também de abrir um espaço aqui para falar de toda essa estrutura que vocês estão vendo, de todo... Acho que não pegou no microfone, vou falar de novo, mas você vai ouvir certinho. De toda essa estrutura que você está vendo, de todo, sabe, esses aparatos de iluminação, câmera bacana. A gente está no estúdio SLZ Podcast, tá? Que é um estúdio voltado para gravação de aulas, gravação de cursos, podcasts, entrevistas. Então aqui o pessoal é super atencioso, vai personalizar aí o projeto de acordo com o seu objetivo. E eu tenho certeza que você vai fazer grandes materiais, grandes conteúdos aqui com esse pessoal, tá bom? A gente vai deixar o Instagram aqui, para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam entrar em contato também para fazer orçamentos, tá bom? Dito isso, acho que eu já vou apresentar aqui esse nome de peso que a gente tem aqui em São Luís, tá? Se intitula como, e eu admiro muito isso, filho e servo de Deus, marido da Priscila, papai da Sofia, uma menina linda, vendedor. Acho que raramente vocês não vão ver aqui alguém que seja vendedor, né? E fundador da Zion, galera, uma aceleradora de resultados, aceleradora de negócios, melhor dizendo, com inovação, tecnologia, vendas, marketing, etc. Convidado, por favor, faça as honras aí, cara. Gente, tudo bom? Vocês estão em paz aí? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Pronto para aprender muito hoje sobre vendas, sobre comunicação, inteligência artificial. Espero ajudar demais vocês. Primeiro, eu quero agradecer ao convite. E eu que me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, porque vocês já são a minoria, né? Então, vocês já estão aí dentro do grupo pequeno de jovens que querem seguir o contrário do que a manada quer seguir. Então, a honra de passar esse tempo aqui hoje com vocês é toda minha, porque eu vou tentar, de acordo com a experiência que eu tenho, de acordo com a vivência que eu tenho, ajudar também outros jovens e jovens de 100 anos para baixo. Para baixo, né? Então a gente sabe que tem gente que talvez tem mais experiência do que a gente, mas não tem talvez tanta sabedoria, né? Então eu acho que hoje é um tempo que jovens estão se levantando para ajudar também essa geração. Eu espero nesse tempo aqui com vocês ajudar também. Com certeza, ajudar a gente, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai estar assistindo esse conteúdo também. Tu já tocou num ponto muito bacana, que é essa questão dos jovens estarem se posicionando, né? E parece, Beto, que acho que eu não citei teu nome, né? Beto Lopes, um dos maiores vendedores, um dos maiores impulsionadores de negócio aqui da ilha. Cara, tu falou essa questão de os jovens estarem se posicionando, né? Sobre eles também poderem auxiliar, mesmo ali empreendedores maduros. Eu acredito que esteja tendo toda uma construção para isso, né? O que está acontecendo? Que as coisas estão ficando, digamos, mais acessíveis. Antigamente, para fazer um design, você precisaria ser um especialista em design. Antigamente, para editar um vídeo, você precisaria ser um editor de vídeo profissional. Para fazer tráfego pago, você teria que se especializar, talvez fazer alguma cadeira ali na faculdade, né, de publicidade, de propaganda, marketing. Hoje em dia, a gente já tem essa estrutura, né, para que esses jovens, para que qualquer tipo de pessoa possa sentar a bunda na cadeira, estudar e fornecer desses conhecimentos para um empreendedor. Então, a gente vai falar aqui hoje justamente a respeito disso também, né? Como essas pessoas podem estar se posicionando. E eu gostaria de saber se foi meio que assim na tua jornada, se tu começou estudando, se tu foi para a faculdade, se tu é de certa forma um autodidata que começou ali no B2B. Cara, como é que foi essa tua jornada no empreendedorismo?
É verdade, eu concordo com 100% que tu falou, porque de fato hoje existe um movimento de jovens que estão querendo mudar, né? Eles estão querendo quebrar ciclos familiares, estão querendo crescer, estão vendo mais do que talvez foram ensinados em casa, né? Muito por conta do acesso à internet, né? Então hoje em dia, como qualquer pessoa tem acesso à internet, consegue ver o outro jovem que conseguiu conquistar ali um bem, ter uma conquista, uma viagem dos sonhos, jovem ainda. O outro que está lá com 16 anos, no ensino médio, não tem uma condição ainda nem de sequer ir para o shopping, ir para o cinema, ele olha que tem um outro jovem de 25, que já foi para Maldivas, que tem um carro legal, ele já, poxa, eu posso mais do que talvez minha família já conseguiu. Então hoje os jovens estão se levantando muito por conta disso, que eu acho que é só... é bom, faz parte, mas isso não é tudo na vida, né? Eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Mas falando de mim, eu vim numa família tradicional, então eu não passei nenhum tipo de... não tenho uma historinha triste para contar para vocês. Eu vim de uma família de classe média aqui no Brasil, não passei nenhuma fome, não tive muitas dificuldades em termos de recursos, tive o suficiente, né? E eu tive ali durante boa parte da minha... sempre meus pais, eles procuraram dar para mim o melhor que eles conseguiam, né? Então, meu primeiro contato com conseguir alguma coisa muito grande, conquistar algo grande, já foi na escola, mais especificamente no ensino médio, né? Eu estudei uma escola de uma renda, né, de pessoas com renda muito alta, e quando eu olhava para aquelas pessoas, eu queria aquilo, né? Então, eu olhava para aquelas pessoas, os carros que os pais iam buscar, as casas, quando eu ia para almoçar na casa dos amigos, né? Casas grandes, casas ali, pessoas que eram de uma condição que eu não sabia que aquilo existia, né? E meu primeiro contato com ambição foi ali. Então ali eu comecei a me tornar um jovem com ambição, né? Só que houve um problema ali, né? Eu sempre tive uma dificuldade, e o jovem hoje em dia tem essa dificuldade com ter uma identidade muito bem firmada. Então, geralmente o jovem ele cresce muito por ausência dos pais, né? Sem uma identidade, um propósito firmado, né? Então ele acaba crescendo querendo fazer de tudo. Ele acaba crescendo sem saber quem de fato ele é. O que ele veio fazer nesse mundo, né? E aí, como eu não tinha essa identidade, eu tentava me moldar aos padrões dos meus amigos e tentava chegar no nível deles sem estar lá. Então, para isso, eu enganava, eu mentia, dizendo que eu tinha isso ou aquilo, não tendo, porque eu queria estar no mesmo nível que eles estavam, né? Isso me prejudicou demais, né? Eu acabei não conseguindo gerar tantos relacionamentos naquela época, porque a pessoa que não sabe quem ela não consegue gerar relacionamento, né? Então ali foi meu primeiro contato com ambição. Meu primeiro contato já com empreendedorismo já foi bem antes. Foi ali acho que quinta, sexta série, eu acho que eu tinha uns 12 anos. E eu comecei a vender pulseira lá na escola. Então eu comprava o tecido lá na papelaria que tinha lá perto de casa. Comprava lá acho que os R$5 na época de tecidos. E eu aprendi a fazer umas pulseirinhas de trança, né? Então eu aprendi a fazer aquelas pulseirinhas. Não sei se você sabe, eu tenho que ficar... Né? Lembra disso? É colorida, né? Colorida, sim, exato. Lembro. Eu ia na papelaria e eu confesso que eu não lembro para vocês o porquê que eu fiz isso. Eu de verdade não lembro. Não sei se era para comprar ali um lanche. Apesar que eu acho que não era, porque eu geralmente ganhava uma graninha ali no dia, né? Para comprar uma coxinha e tudo mais. Mas eu quis, né? Talvez já era Deus me mostrando que o meu caminho era empreendendo mesmo, né? Então meu primeiro contato foi esse. Eu comprava R$5 de pulseira, isso dava uns R$20 de receita, e os 15, né, que sobrava, eu tinha uma despesa de 5, receita de 15, sobra de lucro líquido 20, lucro líquido 15, e os 15 ia para Conquer e CS, esse jogo, né? Os 15 não ia pro caixa, não. Ia tudo pra... Era Free Fire, Conquer, Free Fire, vai evoluindo. Exato. E é interessante, né, porque tu mencionou que começou a empreender desde pequeno, né, com 11 anos, né, 11, 12 anos. E a gente vê que isso é um padrão de empreendedores de sucesso hoje, né? Atualmente, que começam bem pequenos, geralmente vem dos pais, né? Os pais são empreendedores, aí passa para o filho e assim vai. E é interessante porque todos começam vendendo, né? Muito interessante isso. Acho que você que está assistindo nunca vai ver um empreendedor que começou já empreendendo, eu digo assim, montando uma empresa. Não, começou vendendo algo na escola, na faculdade.
E isso é muito interessante. Tu é um exemplo disso. Porque o exemplo do empreendedorismo é a venda, né, em si. Então, todo mundo vai começar vendendo. Aí, lógico, ao decorrer do tempo, você vai crescendo e empreender amplia várias coisas. Gestão de empresa, de pessoas, networking, né? Então, você que quer começar a empreender, começa logo vendendo. Você já vai estar empreendendo, né? Obviamente, uma escala menor. Mas assim que você crescer, você vai ter mais vendedor, mais funcionário, colaboradores e assim vai. Perfeito. O Beto encarou uma situação que eu acredito que é muito comum, inclusive eu me identifiquei muito. Eu acredito que essa conversa vai ser bem produtiva a respeito de não saber um caminho, né? De às vezes estar perdido ali. Cara, tem muitos jovens passando por isso hoje em dia. Muitos, muitos mesmo. E às vezes a gente nem identifica isso, né? Eu passei por algo semelhante, eu vi ali os meus colegas todos direcionados. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, não sei o quê. E eu não sabia. Tem uma frase que, digamos, é popular, né? Se tornou popular até em podcasts, outros podcasts por aí, que é uma frase de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe o caminho certo, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu modificaria um pouquinho, eu diria que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho que não prejudique a você e a outras pessoas, esse sim serve. Né? E foi assim que o empreendedorismo chegou à minha vida. Né? Eu estava ali estudando para concurso, mas não me identifiquei muito com aquilo, aí fui para outro ramo, comecei a fazer uns designs, uns projetos pessoais, depois conversei com o Vitor, e daí surgiu a ideia, né, de a gente construir uma empresa. Então, eu acho que essa idade, né, dos 20, 25, enfim, enquanto você é jovem, é justamente para você se descobrir. Tem muita gente que quer seguir os caminhos como é que eu posso dizer? Dos gurus? Dos gurus, ou até mesmo cumprir a expectativa ali dos pais, da família. Vive o propósito dos outros, né? Não vive o seu próprio propósito. Exato, esse é o termo. E eu acho que você tem que se aventurar um pouco na sua vida. Você tem que se aventurar, você tem que descobrir os caminhos por conta própria, senão você vai acabar se estagnando ali. Eu tenho até um conselho, que aí eu já avançando, inclusive, né, da minha vida. Fique à vontade. Sobre descobrir o caminho, né? Eu acho que para a gente conseguir descobrir o caminho, eu sempre, de forma meio que involuntária na minha vida, eu procurei assumir responsabilidades. Perfeito. Então, eu sempre falei lá em casa, desde cedo, eu vou sair de casa, eu vou casar cedo, eu vou ter filho cedo. Eu sempre tive essa convicção, apesar de não ter sido educado e estimulado para fazer isso. Sim. Então, eu nunca fui estimulado para sair, muito pelo contrário. Eu sempre fui estimulado para ficar debaixo das asas da família ali. Isso é comum, né? Comum, né? Isso torna o jovem um homem fraco. Sim. Porque sem responsabilidade, ele fica e vive à mercê do que ele quer, da vontade dele. E aí ele fica mais confuso ainda, porque a nossa vontade é uma vontade que é totalmente fútil, né? Então eu sempre procurei de forma involuntária crescer, né? E assumir responsabilidades. Então, como que eu fui encontrando o meu caminho aí? Por ser de família tradicional, né? Qual é o caminho tradicional? Escola, faculdade. Então eu sempre fui ensinado que eu deveria fazer uma faculdade e tudo bem com isso, né? Apesar de eu empreender, eu via ali meu pai empreendendo, eu também não sabia ao certo o que ele fazia e também não era muito claro para mim o que era empreendedorismo, então eu optei pelo caminho tradicional ali naquele momento. E eu escolhi cursar direito, né? E aí eu estudei muito ali para passar, né? Porque lá em casa sempre foi ou passa na federal ou não vai, né? Ou não vamos pagar uma faculdade particular. Sim. E aí eu ralei e passei. Só que no meio da faculdade, ali já, na verdade, não foi nem no meio, já foi bem ali no início, eu descobri que não é aquilo que eu queria para minha vida. E o que aconteceu? Como que eu fui descobrindo meu caminho? Eu comecei a namorar, eu sempre falava uma outra coisa. A minha primeira namorada vai ser minha esposa. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a namorar com minha hoje atual esposa, né? Então, quando você começa a namorar, você quer fazer o quê? Agradar, né? Sua namorada. Fazendo o quê? Pagando coisas, né? Pagando provendo ali. Então, cinema, essas coisas todas. E aí eu fui descobrindo, opa, peraí, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso, mas não ter só o dinheirinho ali para pagar uma coisinha ali para mim, para pagar um lanche para os dois, não é só mais eu, são os dois. Não ficar pedindo para os pais, eu vou procurar alguma coisa, né? E foi nessa que eu comecei a me colocar ali para fazer algumas coisas, né? Para fazer um freelancer daqui, comecei a estudar mercado digital, né? Ali 2014, 15, estava começando a surgir a fórmula de lançamento ali do Érico Rocha, comecei a estudar, comecei a fazer afiliados,
E começou dali, né? Eu comecei a tirar alguma rendinha daquilo, só que eu achava aquilo muito esquisito, né? E eu paralelamente fazia isso, estava no estágio e eu estava na faculdade. Né? Eram as 3 coisas que eu estava fazendo naquele momento. E chegou na pandemia e eu estava no momento que eu não sabia ao certo o que eu ia fazer, né? Eu estava na faculdade e tudo fechado. Muita gente desnorteada. Desnorteado. Não sei, eu comecei a estudar ali naquela época o mercado financeiro também, para ver se eu fazia alguma renda extra. Acho que muita gente fez isso, né? Eu faço isso até hoje. Eu gosto, mas eu faço por hobby mesmo, porque eu gosto. Sim. E foi lá que eu conheci também todas as modalidades, né, de mercado financeiro. Eu sempre olho o espírito empreendedor. Na época do mercado financeiro, uma coisa que eu estava lembrando outro dia, eu aprendi, né, de forma rasa, né, como funcionava ali, estudava bastante. E eu comecei a vender curso disso. Então eu lembro que eu vendi uns 2 ou 3 cursos para alguns amigos meus que jogavam aquele PUBG. Sim, PUBG, né? Sim. Aí na época da pandemia eu comecei a jogar, né? E passava tempo. E aí eu comecei a conversar, fiz uns amigos lá, cara, vocês até querem aprender? Cara, aí eu vendi umas mentorias pros caras. Olha o funil de vendas do homem aí. Eu vendi os cursos pros caras, de mercado financeiro. Como assim, né? O cara que não sabe nada de mercado financeiro. Porque a veia é empreendedora, né? E aí, avançando um pouco, 2021, eu vou pegar mais experiência de vendas, né? Eu não falei aqui, mas assim, eu tive como que veio uma experiência de vendas mesmos até 2020, 2021. Eu sempre acompanhava meu pai, né? Meu pai foi representante comercial, então ele sempre vendeu coisas, né? Várias coisas diferentes, né? Perfume, produto de salão, né? E por aí vai, né? Então ali foi a minha escola de vendas ali até os 20 anos, 19, 20 anos, né? Só que minha real e maior experiência com vendas mesmo, eu decidi, cara, eu preciso aprender como as grandes empresas vendem. Perfeito. Né? Eu não queria ter só uma experiência ali de ter de ser terceirizado, de representar um produto, ou na internet, vender afiliados. Naquela época, ali já 28, já tinha feito um pouquinho de tudo. Já tinha... 2000 que as coisas vão surgindo aqui. 2019... eu estava como gerente de planejamento da empresa, do amigo meu, e lá eu gerenciava contrato, lá eu gerenciava o planejamento da empresa, era uma empresa de lavanderia industrial, né? E lá eu tive uma boa experiência com vendas também, só que paralelamente eu ganhava uma grana que não era uma grana que isso aqui era um salário, eu ganhava um salário. E aí, cara, com isso aqui eu quero casar. Como é que eu vou casar com um salário? Não dá. Ali era 2019. E aí eu preciso começar a levar a sério esse negócio aqui de internet, né? E aí o que eu fiz? Montei minha loja de dropshipping, né? Seguiu todo o caminho do jovem. Todo o caminho do jovem, dropshipping, mercado financeiro. Daqui a pouco é PLR aí. E aí eu montei minha loja de dropshipping, aprendi a fazer tudo, né? Aprendi a montar loja, aprendi a colocar os produtos, fazer a conexão com o Shopify, as artes, negociar com o fornecedor chinês no Google Tradutor. Eu aprendi a fazer tudo, né, do dropship. Coloquei a loja para rodar e a loja começou a vender. Caramba, que massa, tá entrando uma grana aqui. Lucro líquido que é bom, zero. Aí eu vendendo, aí legal, bacana. Novembro ali, 19, eu tô bem, hein? Tô vendendo. Todo santo dia tem cliente comprando. Até um dia que eu sento lá na cadeira e a empresa era lá na BR, então todo dia para eu ir era meia hora para eu voltar mais meia hora, né? E aí teve um dia que eu foi de manhã cedo isso, e aí eu fiz algumas coisas que eu tinha que fazer, deixa eu ver quanto eu já vendi hoje. Aí quando eu vi lá na minha conta do gerenciador de anúncios, né? Porque o negócio de dropship gira em torno de anúncios. Sim. E aquisição. Bloqueado a conta. Quando estava bloqueado, eu ia, caramba, o que aconteceu? Naquela época eu não tinha tanta experiência de gerenciador de anúncios. Fui ver, na verdade, aí eu fui ver o cartão estava bloqueado, eu fui ver, na verdade, eu estava sem dinheiro. Quebrei a loja. Justamente porque eu não fazia a gestão financeira do negócio, né? Então, é um negócio que acontece, né?
Porque a gente vai empreendendo e a gente vai empreendendo com a raiz comercial. Vamos vender, vamos fazer, Erros e executar. acertos, né? Cara, eu diria que o maior empreendedor é aquele que levou mais baque. Uhum. Sinceramente, porque, assim, de todos os aprendizados, de todas as boas operações que a gente tem hoje, foi por conta de algum baque, de algum risco que a gente correu, né? Então, eu tenho certeza que tu passou por vários desses momentos e hoje tá aí, né? Com vários conhecimentos para repassar pra galera. E empreender é isso. A gente só não corre o risco da ruína, né? É, Que o risco da ruína é basicamente tu quebrar o teu negócio a ponto de tu não conseguir te reconstruir, né? Tu não conseguir te reerguer. Eu sempre falo pro mano, a gente pode fazer um investimento assim um pouco mais pesado, né? Mas nunca correr o risco da ruína, né? De quebrar ao ponto de não conseguir se erguer. Eu acho que o bom vendedor, ele nunca vai quebrar. Por que eu falo isso? Quem quebra é o negócio, né? Não o vendedor, né? Geralmente quem quebra primeiro é o CPF, né? Para depois o CNPJ. Porque o começa CNPJ na mente dele, né? Começa na mente dele. Quando eu descobri, e em algum momento da minha vida essa chave virou, né? Que a responsabilidade da minha vida era minha e não era de um chefe, um patrão, ou dos pais, ou de qualquer outra pessoa, minha mente virou e eu entendi que eu precisava aprender a vender. Porque logo cedo eu comecei a me questionar. Eu acho que tudo começa de um questionamento, né? Sim. Por que as pessoas trabalham 40 anos para receber no final da vida, pagam FGTS, pagam tudo, pagam INSS para receber na vida um valor ali de 1.000, um teto 3, de 4, no 5 máximo mil R$7 mil. Por que, É que o eu teto. trabalho? Por que, que eu passo a minha vida inteira para receber R$7 mil? O que dá para fazer hoje com R$7 mil? Né? A gente acha que R$7 mil é muito até ganhar R$7 mil. Aí você percebe, opa, peraí, como assim? Vai ter filho, vai ter saúde, filho, né? E aí, eu acho que, e até avançando, né? Chegou ali 19, eu estava trabalhando nessa empresa, fiz dropship, quebrei. Eu ia casar 3 meses depois. 3 meses depois. Caraca. Exato, ganhando um salário. É aí que Deus trabalha. trabalha. E aí, cara, a que pressão aumenta, cara. Que assim, muita gente numa hora dessa ia colapsar. Como assim, vou casar? Vou casar, não tenho dinheiro, ganho um salário. Como é que eu vou pagar um casamento de 30, 40 mil? Entendeu? E foi aí que eu fui me virar, fui vender. Eu vendi meus cursos, entendeu? Eu vendi minha hora, vendi consultoria. E o dinheiro da internet, que eram os pingadinhos, foi caindo no afiliado, né? Então, todo o conhecimento que eu fui acumulando até 2019 e 2020 me salvou para eu conseguir respirar e me reerguer, né? Então, 2020 foi um ano de muito aprendizado para mim. Casei, né? Graças a Deus, nunca faltou, na verdade, sempre tudo que a gente quis ter no casamento teve, porque todo o conhecimento que eu fui estudando ali a partir de 2015 deu certo, foi funcionando, né? Só que não existe estabilidade, né? Já diz, né, o Flávio Augusto. E aí acabou que as campanhas não foram funcionando, performando como eu queria. Chegou o final de 20, 21, o negócio estava começando a desandar um pouco na internet, eu sem saber meio o que fazer. Aí que eu volto para o que eu estava falando, de, cara, preciso trabalhar numa grande empresa e em vendas. Perfeito. Para entender como grandes empresas vendem. E foi aí que eu comecei a colocar meu currículo em alguma empresa. E eu, inclusive, incentivo os jovens hoje a trabalharem, passarem um tempo aprendendo com grandes empresas. Perfeito. Porque por que a grande empresa ela virou grande? Porque eles criaram uma metodologia de vendas, processos, né? tem os processos bem definidos e hoje a empresa conseguiu escalar para um certo público um produto de uma forma muito bem feita, né? Por que a gente não aprende com eles ao invés de tentar fazer muitas vezes sozinho? Né? Ainda aprende de forma remunerada. Foi isso que eu fiz. Cara, eu quero... Aí eu passei, né, coloquei meu currículo e aí eu fui selecionado lá para a última etapa da Estônia, da empresa de pagamentos, né? E aí eu lembro uma coisa interessante sobre isso, é que ali a última etapa, porque para você entrar numa empresa dessa, principalmente para ser vendedor, são várias etapas, né, de seleção. E aí eu lembro que na última, eu fui entrevistado pelo regional de lá, né? E aí na verdade eram 3 etapas. Na primeira era uma etapa em grupo, né? Eram 2 grupos e para ver quem se destacava ali em vendas, né? Me vende, você está no grupo de bike, vende uma caneta. Me vende uma caneta. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu, vou mostrar para vocês. E aí eu cheguei até essa etapa, aí na etapa lá com o regional falou assim: Beto, eu tô vendo que você tá usando um fone aí sem fio, né? Tá usando esse fone aí sem fio. Cara, me vende esse fone.
Eita. Aí bem ali, Como é que o homem se virou agora? bicho, caraca, como assim? Uma prova de fogo essa, cara. Assim, sem tu esperar. E foi sem, cara, sem eu esperar. Mas ali eu mantive a postura. Não, deixa comigo. Postura, minha esposa até brinca. Meu Deus, como assim? Tu não é reativo a nada, né? Porque, primeiro raciocínio aqui, beleza, como é que eu vou lidar com isso? Aí eu tava de fone sem fio e ele de fone com fio, né? E aí eu pensei ali na hora rápida. Cara, é o seguinte, teu fone é de fio, né? Beleza. Não foram exatamente com essas palavras, mas a narrativa foi essa. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu tem cachorro em casa? Aí ele, tenho cachorrinho aqui e tal. Tu gosta de ir pra academia e tal, fazer musculação? Ele, sim, gosto. Cara, deixa eu te falar uma coisa, imagina que tu chega em casa, cansado do trabalho, querendo ir pra academia. Tu treina que horas? À noite. Noite. Chega em casa do trabalho, querendo ir pra academia, vai buscar o teu fone pra ir malhar, né? Você gosta de escutar música na academia? Claro, só vou de fone. Legal. Aí imagina que tu tá lá cansado, vai buscar o fone e o teu fone tá comido pelo cachorro. Aí ele, caramba, seria bem ruim. Criou o problema. Seria bem ruim isso aí, esse negócio aí. Não seria ruim? Aí ele, cara, seria bem ruim. Esse teu cachorro tem costume de roer as coisas? Ele, cara, tem. Pois é. Isso é algo que jamais aconteceria com esse meu fone. Porque não tem fio. Ele não consegue roer o fio do meu fone. Uhum. Tu quer comprar esse meu fone? Aí eu brinquei, né? Tu quer comprar esse meu fone? Ele, o cara tá bacana e tal, legal. E até na própria academia. Imagina você se exercitando ali, o fio do fone te atrapalhando, que acontece comigo. Só que, sabe o que é mais interessante? Foi que eu não criei essa história da cabeça. Eu tive esse mesmo problema. Tipo, coisa de uma semana atrás. Na época, né? Eu tive esse problema. E aí eu lembrei, cara, na hora do problema que eu tive. É coisa de Deus, né? Essas coisas são Deus. E eu lembrei, porque veio o impacto. Aí eu, caramba, como é que eu vou vender esse fone pra esse cara? Só que aí eu lembrei da situação. Pronto. Tem a minha carta aqui na manga pra conseguir. E aí, graças a Deus, consegui ir lá a vaga. Era uma vaga pra ser consultor de vendas, né? E foi ali uma escola. Eu passei ali alguns bons meses entendendo. E eu coloquei... Por isso que é bom a gente ter metas. Eu coloquei a meta do tempo que eu ia passar lá dentro. Eu coloquei, vou passar 6 meses aprendendo tudo, porque eu não entrei lá para ficar. Eu tinha essa mente sempre tive essa mente de liberdade, de empreendedorismo. Nessa época ali eu já estava muito claro com relação a isso na minha cabeça. Estava casado já, não queria algo que me prendesse, entre aspas, na CLT. E aí eu coloquei a meta de 6 meses e, cara, foram exatos 6 meses que eu passei certinho lá. E aí eu aprendi tudo, toda a metodologia, todo o processo deles de vendas. E aí foi que eu comecei a ter as minhas experiências com o mercado B2B. Olha só. Porque eu vendia somente para empresários. Eu entrava lá, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? É a Carla. Oi, Carla, tudo bem? Então, eu sou Beto, consultor da Stone. Nós vendemos vendas para o seu negócio. Nós vendemos vendas. Né? Aí ela, como assim? Através dessa nossa máquina a gente faz isso. É com você mesmo que eu falo sobre isso? Não, é com o seu João, ele tá lá dentro lá. Só que ele é meio sem tempo, entendeu? Tu tem que vir de novo. Dentro do processo. Sem tempo, isso é clássica. E aí foi que eu comecei a perceber e ter a experiência do mercado. Isso, começou a aprender a quebrar objeções, a criar narrativas, a construir um storytelling, cara. Principalmente. Isso é essencial. Aprender a lidar com frustração. Sim. Nossa. Tu tocou 2 pontos aqui muito importantes. Vou voltar um pouquinho, que foi sobre namorar com os pais, né? E também sobre vendas. Agora que eu vou começar sobre vendas, né? Que é um tema que eu gosto bastante. É uma paixão do... É diferente, né? Quando a gente trabalha com B2B e com B2C. Né? Então, o modo de abordagem é diferente, né? do B2B para o B2C. Né? O B2B é um processo pouquinho... Fala pra galerinha que eles podem não entender o que é B2B, o que é B2C. Beleza, eu nem vou falar o termo em inglês, vou falar o português mesmo, claro e objetivo. B2B é quando você trabalha para uma outra empresa, né? Você presta serviço para outra empresa. B2C é para o consumidor final, né? Pessoa física, geralmente. Então, o processo entre elas são muito diferentes. O B2B costuma ser muito mais complexo, né? Primeiro tu fala com o atendente, depois tu fala com o decisor, aí marca uma reunião, por aí vai. B2C não. Tu entra geralmente o cliente entra em contato contigo,
E aí vocês vão desenvolvendo a venda. Eu falo isso porque eu tive uma loja de relógio e eu faço uma comparação hoje com a Tentify, né? Que é a nossa empresa, nosso software. E na minha empresa de relógio, que chama PlaySmart, era muito mais simples, né? O cliente chegava até mim, conversava e entregava o relógio. Na Tentify não. A gente marca uma reunião, faz a prospecção, marca a reunião, fala com o decisor e aí vai. Então isso tudo demonstra que o quê? Que vendas vai muito além de vender um produto ou um serviço. Vendas é processo, vendas é estratégia, é técnica, é comunicação. Exatamente. Né? Muitas pessoas pensam que vender é aqui, ó, te oferecer essa taça e pronto. Não é. Né? Eu não vou te oferecer uma taça, uma água, o que seja, sendo que tu não quer. Né? Eu vou perder o meu tempo te vendendo algo. Isso a gente chama de qualificação de vendas, né? Para ver se você está adequado a comprar meu produto ou meu serviço. O Vitor tocou num ponto essencial, que é justamente esse processo nas vendas. O que está acontecendo, que a gente está vendo, Betão? Tu pode confirmar para a gente isso no mercado. Como eu falei lá no comecinho, as coisas estão ficando de certa forma mais fáceis. Estão ficando mais acessíveis. Isso torna também o mercado mais competitivo, porque todo mundo tem esse acesso. Todo mundo tem acesso à plataforma X, todo mundo tem acesso à inteligência artificial. Cara, é por isso que a Zion está focando nessa questão da inovação, inclusive. Por que tu tá nesse direcionamento? O que te fez fundar a Zion? E explicar também um pouquinho do processo de vendas, né? Eu acho que é interessante para quem está assistindo Perfeito. Aprender sobre vender, né? E entender que vender não é apenas oferecer um produto ou serviço. Vai muito além disso. É estratégia, é comunicação. Beto Lopes vai revelar pra gente o processo de vendas da Zion agora. Pronto. Brincadeira, fica à vontade, amigo. Não, tranquilo. Eu criei a Zion foi justamente Zion, olha só. Tô cometendo uma gafe aqui, cara. No português é Zion mesmo, então tá tudo certo. Eu criei a empresa. Na verdade, o que é vendas, né, pra mim? Vendas é eu resolver um problema. De forma bem rasa, né, mas vendas pra mim é uma forma de eu resolver um problema da pessoa a um custo que ela quer pagar de um valor que eu consigo ofertar. E eu criei ela ao acaso, porque eu estava numa reunião com um cliente lá da empresa, da Stone na época, e eu sempre gostei muito de me relacionar, né, com as pessoas. E eu estava lá numa reunião com ele umas 6:30 da noite, já fora de horário de expediente, mas quem tem cabeça e mente de empreendedorismo não tem isso. Meu amigo. Conversando lá com ele, vai e vem, Beto, tá difícil, tá assim, tá assado. Cara, eu tô com um problema aí, negócio de marketing, eu preciso aparecer mais na internet, cara. E aí, me indica alguém para resolver esse problema. Eu não sei como resolver. Aí eu falei assim para ele, Cleirton, eu tenho uma empresa que resolve isso. Mas, pô, tu tem uma empresa que resolve isso? Tenho uma empresa. Eu tenho uma empresa e eu consigo resolver exatamente isso, portanto. Vamos fechar? Cara, agora, tá, onde é que eu assino? Foi assim, primeiro contrato. Depois, outra empresa que eu tinha também, como cliente da minha carteira, outro contrato. Aí eu indico outro, e foi assim. Então, meio orgânico, né? Meio orgânico, totalmente orgânico. Eu só fui começar a pensar em prospectar novos clientes depois de muito tempo, né? Então, boa parte da nossa jornada na empresa foi organicamente. A gente foi ganhando cliente orgânico. Então, um indicava o outro indicava um. E aí, eu acho que foi em 2022, né, coisa de mais de um ano, que eu fui começar a me preocupar em prospectar, porque existe um problema que todo mundo que criar algum tipo de negócio de prestação de serviço vai ter, que é você nunca vai conseguir 100% de recorrência. E você tem que entender isso o quanto antes. Então não adianta você achar que você tem 10 clientes e os 10 vão continuar com você. Não vão. Depois de 3 meses vai sair um, 6 meses vai sair outro, 9 outro. Quando chegar no 12º mês você vai ter 5 clientes. E 50% de retenção nem é ruim, dependendo do segmento. Acontece. Por quê? Porque tem vários problemas inerentes no cliente que você não tem culpa e responsabilidade e você não consegue segurar o cliente porque ele não está no momento para continuar com o nosso serviço. Não está mais qualificado, né? Não tá. Então não tem problema. Ele precisa sair realmente. Para eu conseguir focar mais tempo e energia no cliente que precisa de mim. Exatamente. A gente não foca a nossa energia em quem sai, né? Mas em quem fica. Exatamente. Porque se eu ficar focando em quem tá saindo e procurando entender os motivos dele, eu estou esquecendo de quem está ali confiando. Perfeito. É melhor tu vender para ele reter na tua base, né?
Melhor vender para quem tá na tua base. Revender, vender, revender. E eu aprendi isso lá na empresa, e a gente está num processo, inclusive, de mudança por isso, né, também. Tanto de modelo de negócio, quanto também de processo, né? Porque existe um movimento acontecendo no Brasil, que é que toda empresa hoje, que está minimamente aí consciente, né, a gente vê muito isso lá fora e depois vai chegar aqui, né? Eles estão começando a investir pesado no comercial, mas pesado mesmo. Empresas assim que a gente nunca ia imaginar. Exemplo, eu tenho um colega meu, então beijo, abraço para você, meu amigo. Você vai assistir esse episódio, eu honro a sua vida porque você é um cara muito especial, que é o Harry, né, da Squadron. Harry, academia de jiu-jitsu, de artes marciais, que hoje é uma academia referência nacionalmente. Por quê? Porque ele entendeu que ele não poderia ficar só no tatame, sendo um professor de artes marciais. Ele precisava fazer o que toda empresa faz para crescer, vender. Então, o professor que fica no tatame não lucra, não gera receita, não cresce e fica eternamente no tatame. Ou seja, no operacional. No operacional. E aí ele foi e montou hoje uma estrutura e ele investe muito em time comercial. Se a gente for lá, vocês vão ver o pessoal me ligando, o pessoal mandando mensagem. Porque hoje toda empresa precisa ter um time comercial ativo. E isso está ficando cada vez mais forte. A gente vai em qualquer workshop, eu fui em um, agora tem umas 3 semanas, Marcos Marques, que ele veio para cá. Sim. E aí o workshop foi inteiro sobre isso. Sobre conscientizar as pessoas que toda empresa precisa vender mais. Toda empresa precisa ter um comercial 1, precisa ter um comercial 2, precisa ter um pós-venda, precisa tratar e trabalhar a base, o funil. E isso já está ficando mais claro na mente dos empreendedores. Então é por isso que as empresas hoje precisam parar de ficar só dependendo das indicações, inclusive parar também de só achar que eu preciso só fazer anúncios, parar de achar que simplesmente os clientes vão chegar e meu produto é muito bom, ele é tão bom que ele se vende sozinho. Isso é uma das maiores mentiras que a gente... Ainda mais hoje em dia. Exatamente. Existe uma modalidade de venda para cada tipo de produto, né? Por exemplo, eu estou fazendo... Você falou tráfego pago, eu vou citar aqui o tráfego pago. Eu anunciar um iPhone é completamente diferente de eu anunciar a minha assessoria de vendas e marketing do Pixelcast, vamos supor. Sim. Porque o iPhone ele é um produto que se vende sozinho. A galera já sabe do valor de um iPhone. Agora, Pixelcast, quem é Henry, quem é Vitor? Tem que né? conscientizar o público sobre o teu produto. Exatamente. E isso reflete muito o que eu acabei de falar, né? Que venda vai muito além disso, de oferecer o produto e tudo mais. E isso que tu falou, né? De cada vez as empresas investirem mais na parte do comercial, isso reflete muito o quê? Que para conseguir um cliente atualmente ficou muito mais difícil. CAC é mais alto, a recorrência do cliente também diminuiu, né? Porque tu tem muito mais concorrente devido ao acesso, como a gente falou, né? Então, quanto mais acesso, mais facilidade, mais empresas vão surgir. E isso é bom, porque te obriga a sempre elevar o teu nível, a melhorar o teu nível da tua empresa. Então, quem ganha com isso? O consumidor. Porque tu, como empresa, tem que entregar o melhor para o teu cliente, porque senão ele vai sair, né, e vai procurar o teu concorrente. Então, durante essa competição toda pelo cliente, quem ganha é o cliente. Obviamente, as empresas têm que investir mais, né, como tu falou, tem que dar uma atenção a mais nessa parte do comercial. Inclusive, isso foi um erro que eu e o Henry tivemos na Pixel, que a gente não focou na venda, né? Tinha uma época da Pixel que a gente tinha uma demanda muito, muito alta de produção. A gente fez produção para Vale, produção independente, né? Aniversários, enfim, casamentos, etc. E aí a gente contratou um filmmaker. Só que produção audiovisual é algo muito sazonal, né? Então tem épocas que, cara, é muito. A gente também tem época que não vai ter nada. Aquele famoso mês rico, mês pobre. Produção produtor é basicamente isso. Uhum. E com isso, não, tá muito aqui pegado pra gente, não tá conseguindo focar no crescimento da empresa, então vamos contratar alguém, né, pra suprir essa necessidade. Contratamos, aí acabou que foi muito útil, né, como o Henry falou, um profissional extraordinário, mas chegou um momento que não tinha mais tanta produção como tinha anteriormente. Aí acabou que foi uma situação chata, né. Enfim, isso reflete muito a falta de experiência na venda. Então hoje na Tendify, que é a nossa outra empresa que a gente criou, já é totalmente diferente. É focado 100% na venda. Tanto é que a gente contratou alguém para isso, que é o SDR. Guilhermezão que tá aí. Exatamente. Aqui conosco. Então, cara, você que tá empreendendo, que quer empreender, já aqui adianto.
foque na venda. Ainda mais hoje em dia que tá muito mais competitivo, o lead tá mais caro, tá mais difícil conseguir cliente qualificado. O processo de qualificação aumentou de forma absurda. Exatamente. Mas também não se prenda a essa questão de ficar pensando, meu Deus, eu tenho que bolar toda uma estratégia para começar. Começa, porque, cara, eu e o Vitor, a gente começou sem escritório, a gente começou sem estrutura, a gente começou quase sem nada. Produção audiovisual, a gente tinha um iPhone e um sonho. Então a gente começou a gravar para algumas empresas, depois começou a gravar para Vale. Hoje em dia, cara, não tem, digamos assim, grandes barreiras para você começar a empreender. Agora, escalar e para um outro patamar, aí você precisa de um certo estudo, de um conhecimento especializado, né? Seja seu, seja de um contratado seu. Networking. Eu lembro que ano passado eu tive uma conversa, eu tô exagerando, né? Foi um diálogo bem rápido com o João Kepler. Nossa. É o maior investidor anjo do país, né? E foi bem rápido o papo. Mas eu aproveitei que eu tava com ele e eu fiz uma pergunta para ele. Cara, João, o que tu pode me dar de dica de empreendedorismo? Ele falou, Beto, foca no problema. Foca em resolver um problema. E mais, nesse evento que eu tava, agora que eu lembrei aqui, né, as coisas vão surgindo. Eu sou péssimo de memória. Eu entendo por isso que eu anoto tudinho. Era um evento de tipo de hackathon. Vocês sabem como funciona? Não. É tipo um evento que a gente cria empresas dentro do evento. Empresas fictícias, né? Sim. E eu criei uma empresa lá, que era uma empresa para ensinar jovens sobre empreendedorismo, né? E aí eu tinha um time lá, uma equipe que eu selecionei e tudo mais. E eu fiz o pitch de vendas pro João Kepler. Imagina a pressão de fazer um pitch de vendas de uma startup para o João Kepler. E era o João e tinha outros caras também, tinha uma Mackenzie também, que é um monstro demais, e outros caras lá também. Era o evento do Davi Braga. Sim, filho dele, né? Filho dele. E aí eu fiz o pitch de vendas e a empresa que a gente criou era uma empresa de financeira, uma startup financeira, era uma fintech que ajudava famílias sobre educação financeira. Esqueci o nome da fintech. FinFamily. E aí... bom nome. E aí o que acontece? O João Kepler, depois que eu fiz o pitch, ele falou, né, deu as observações dele, eu tava com o coração. Caraca, o João Kepler O João Kepler vai analisar o meu pitch, cara, e agora? Porque, de fato, eles iam fazer um investimento, caso a startup fosse muito boa, né? Sim. Daí ele falou, gente, eu tô percebendo, porque a gente montou todo um roadmap, toda uma jornada de criação de produtos, né, dentro ali do nosso planejamento. Então, em 3 meses a gente ia fazer isso, 6, 9 meses, 1 ano a gente ia ter o produto escalável, né, que é o que a gente queria, né? A gente ia fornecer serviço, que era mentoria para pais e mães, e em 1 ano a gente já estaria com um aplicativo para escalar. Ele falou assim para mim, Beto, vocês não precisam focar em escalar. Não foquem em escalar. Parem de falar em escalar. Vocês não precisam escalar. O que vocês precisam é fazer um serviço muito bem feito. Porque se vocês fizerem um serviço muito bem feito, vocês vão criar uma solução que vocês podem vender. Não só para uma família, mas para 10 famílias. Depois para outras 100 famílias. E aí sim, com isso validado, a gente cria uma ferramenta para potencializar e aí sim escalar. Excelente. E aí aquilo me marcou muito, né? Então uma dica que eu poderia dar, até de uma conversa que a gente está tendo aqui, que vocês me falaram, Beto, questão de fotografia é sazonal, produção é sazonal, não é escalável. Eu vejo muito jovem querendo escalar rápido demais. Muito jovem querendo porque vê os números na internet. Poxa, eu faturo 10 mil todo dia, faturo R$1.000 todo dia de casa, sabe, na praia, em qualquer lugar, e acha que isso vai acontecer da noite pro dia. Perfeito. E não só da noite pro dia, mas acha que precisa logo ter isso. Negócio escalável, o negócio tem que ser escalável. Antes do negócio ser escalável, como é que a Uber surgiu? Ela não surgiu escalável. Ela surgiu ali de uma ferramenta, né? Deu prejuízo, até outro dia dava prejuízo, até outro dia dava. Cresceu queimando caixa. A gente precisa construir um negócio não escalável. Construa um negócio não escalável. Porque se eu foco em construir algo para resolver o problema de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, eu valido aquilo, vejo que aquilo funciona e aí eu me preocupo na forma que eu vou escalar aquilo. Perfeito. As pessoas não focam no MVP, né? Já quer logo
lançar o produto final, sendo que tu nem fez o MVP, nem testou se o produto é viável no mercado. E o MVP é isso, ele é o esqueleto, né? Tem até a foto do esqueleto do carro e depois a Ferrari. A Ferrari é o produto final. O esqueleto, ele é cheio de falhas. O esqueleto nunca vai sair daqui e vai até São Paulo. Uma Ferrari vai. Então, uma coisa que eu me preocupo hoje, eu não me preocupo em escalar. Não me preocupo mesmo. Eu me preocupo em gerar um serviço de muito valor que os clientes vão indicar outros clientes, vai ter validade, aquilo vai resolver um problema e aí depois disso validado, aí a gente se preocupa em escalar. E até uma viagem recente que eu fiz, era senso comum. As pessoas já estão cientes disso. Cara, vamos validar essa solução, vamos validar se isso aqui funciona. E se isso aqui funcionar, e não vai ser escalável nesse primeiro momento, mas se isso aqui funcionar para esse nicho de mercado, para resolver esse problema específico, aí é aí que a gente se preocupa em escalar. Então, é uma coisa porque eu vejo muita gente falando, não, precisa escalar logo, eu preciso escalar. E isso é uma síndrome, cara, isso nunca vai acontecer. O produto bom, ele nunca vai nascer escalável. Perfeito. E uma outra coisa, só sobre isso, que eu lembrei agora, o melhor marketing que a gente pode fazer é oferecer um bom produto ou serviço. Isso é o melhor marketing. Porque, digamos, se retroalimenta, né? O próprio cliente, como o Vitor mencionou aqui, baixinho, mas mencionou, cara, ele que vai vender a tua marca. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu já viu pedreiro fazendo marketing? Não. Eu nunca vi. Eu não vou nem responder, talvez seja uma pegadinha. Mas não vi. Os que eu já tive contato, eu nunca vi. Não sei que tô inovando aí, tá outro nível. Galera, daqui a pouco, pedreiros fazendo anúncios, hein? Arrasta pra cima se você quiser. Só uma casa bem nivelada aí, um muro bem nivelado. Só obra em 12 meses. É claro que assim, é reduzir muito a situação, mas um dos motivos que pedreiros não fazem marketing é porque eu indico meu pedreiro para o amigo indica para o outro amigo, então vira um negócio orgânico. É claro que é reduzir muito, porque também existe uma falta de mão de obra qualificada nesse segmento. Perfeito. Mas querendo ou não, a indicação, esses caras sobrevivem à indicação. Vocês veem anúncio de pedreiro no Google? Não. Você vê anúncio de pedreiro no Instagram, no jornal, no outdoor? Ele sobrevive. De que o pedreiro sobrevive? O encanador sobrevive de quê? Até que já tem um outdoor de encanador, mas é difícil. Essas profissões mais, vamos dizer assim, mais, entre aspas, simples, palavra que me veio aqui agora, os caras sobrevivem de indicação. Então o melhor marketing é esse. A gente está vivendo numa era que existe muita gente falando de muita coisa e fazendo muita coisa. E ótimo, né? A gente precisa realmente de muitas empresas. Só que nunca vai faltar cliente para quem oferece um bom serviço. Perfeito. Se eu chamo o pintor, se você é pintor, pinta bem a casa, pinta rápido a casa, pinta com eficiência a casa. Depois manda uma mensagem para o teu cliente, gostou da pintura? Se você gostou, indica para outros 3 amigos. E aquele cara vai indicar para outros 3 amigos que ele sabe que precisa. Esse cara bem já ganhou pelo menos um cliente. Esse outro cliente vai indicar, ele pede uma indicação para outros 3, nessa ele já ganhou mais 2 e vira uma carteira de clientes. Perfeito. E é por isso que eu estou falando isso. Porque se eu crio uma empresa com esse pensamento, eu consigo construir um negócio sólido, com uma carteira de clientes recorrente. E hoje, recorrência é tudo em um negócio, é eu ter uma recorrência. É CAC e LTV, acho que são as 2 métricas-chave assim, de um negócio de sucesso. Com CAC reduzido, LTV alto. Com certeza. Se eu tenho uma recorrência no meu negócio, eu consigo ter previsibilidade, porque eu consigo saber que eu tenho ali os meus custos fixos sendo pagos. E aí esses clientes da minha recorrência, eu vou o quê? Vou pedir indicação deles, eu vou vender mais para eles e os novos clientes vão vir. Por quê? De indicação, claro, mas também por ver o movimento acontecendo. Perfeito. Então eles vão ver, opa, eles estão atendendo tal cliente, eles estão tendo NPS positivo, eles estão tendo satisfação, eles estão entregando. Aí os novos clientes surgem. Perfeito. Tudo de uma mentalidade de não escalar. Exatamente. Porque quando eu estou pensando em focar em um cliente e oferecer serviço para esse cara, eu não estou pensando em escalar. Eu estou pensando em resolver o problema dele. E o problema dele resolvido, é certeza que eu vou conseguir outros 10 clientes, outros 100 clientes. Chega né? a ser irônico, né? Você não focar em escalar torna bem mais fácil o ato da escala, né? Exato. A gente enxergou isso muito no projeto da Tendify.
né? Isso que eu ia falar. Eu imaginei. Eu vou até abrir espaço pra tu falar, mano, porque esse aqui, como eu já te falei, ele ama vendas, ama processos e ele passou essa paixão pra mim também, né? Todo esse processo é algo que me encanta muito. Por quê? Porque sempre tem uma forma de você se sobressair em determinada situação nas vendas. Você estava falando aí a respeito de indicação. O que eu acho muito massa de indicação? Às vezes você faz uma campanha de marketing, você faz ali um tráfego pago, você consegue um cliente. Então aquele cliente teve um custo. Quando você pede uma indicação para aquele cliente e você obtém mais um cliente, é como se você tivesse obtido 2 clientes pelo custo de 1. Então, às vezes você também faz uma venda a mais para aquele cliente. Então, ele que já entrou, que já conhece o seu produto, fica bem mais fácil de você vender para ele. E aí vai. Eu até acelerei aqui na cadência da fala porque eu realmente gosto muito desses processos. Verdade. Mas, vamos lá. O que eu acho é que todo empreendedor realmente tem que focar em solucionar esses problemas. A gente enxergou isso na Attentify e o que está acontecendo? A gente já podia estar, digamos, divulgando, já podia estar vendendo, já podia estar fazendo muita coisa, mas não. Cara, vamos deixar o processo mais sólido possível, vamos ver o que os empresários realmente estão precisando, e a gente teve essa experiência com algumas empresas que a gente já trabalhou, a gente já trabalhou com assessoria de marketing, assessoria de vendas, a gente viu que muitas vezes vem leads desqualificados, a gente trabalhou com tráfego pago, então o que acontecia? Cara, isso é muito interessante. A gente mandava os leads, só que não convertia. É o problema clássico. Problema clássico. De quem é a culpa? É a culpa do gestor de tráfego. Será mesmo? Vamos investigar. E algumas vezes a gente fazia ali uma espécie de cliente oculto, né? A gente testava. E o que acontece? Exatamente. O que acontece? Atendimento ruim. Atendimento ruim, às vezes demora, às vezes não é isso. Às vezes o problema tá lá no site, o problema tá na chamada. No próprio produto, né? às vezes, né? No próprio produto. Exato. Então, cara, vamos tentar achar uma solução para isso, né? O que a gente observava? A maior dor ali está no atendimento. Então vamos criar um sistema, vamos desenvolver um sistema que otimize esse atendimento em paralelo com o nosso tráfego pago, para que fique algo ainda mais certeiro, para que fique algo ainda mais automatizado e personalizado para cada cliente. E é isso que a gente está fazendo. A gente não vai lançar, digamos assim, definitivamente a Attentify enquanto a gente não estabelecer esses processos, porque a gente quer realmente que o empresário, que o empreendedor tem esse resultado. Sim. Eu acho interessante explicar um pouquinho sobre a Attentify, né? Fazer um merchanzinho aqui. Bom, a Attentify basicamente não. É um sistema de multi-atendimento, né? Então você consegue... Tem várias funções, mas as principais são... Você consegue cadastrar vários vendedores, né? Atendentes, melhor dizendo, em um único número, né? Então você não precisa... Cada vendedor ter um número, não. Tem um número da empresa onde vários atendentes têm acesso. Aí a novidade máxima, né? Que a gente está... Inclusive, eu até postei no Instagram há pouco tempo sobre essa funcionalidade e deu muito engajamento, que é sobre IA, né? Então você consegue cadastrar o ChatGPT no seu atendimento para IA responder o seu cliente, né? Você já tem áudio. Teve aquela experiência de tu mandar mensagem para uma empresa, aí tem lá, digite 1 para falar com não sei quem, digite 2 para falar com... Na IA não. O cliente não se sente bem recebido com esse tipo de... A própria IA vai desenvolvendo esse processo de conversa, né? Ela te encaminha para o atendente responsável, por exemplo, o comercial, o suporte, administrativo e por aí vai. Então a gente também desenvolveu essa funcionalidade. Aí como o Henry falou, né? A gente ainda não vai lançar para o mercado agora por questões mesmo de estruturar, deixar o processo sólido. Mas a gente já está prospectando para poder validar a nossa estrutura. Perfeito. Certo? Então, uma coisa que tu falou, né, sobre indicação, foi algo que a gente implementou no processo da Attentify. Então, não vou falar que é o processo completo, né, de prospecção, mas atualmente, na Attentify, a gente pede 2 indicações. Né? Quando o cliente preenche o formulário e quando a gente faz uma reunião. Mas ele não virou cliente. Mas não importa, eu posso pedir indicação mesmo assim, né? Eu fiz uma reunião, no final da reunião, fala Betão, cara, aí, gostou e tal, faz sentido? Pô, faz muito sentido, gostei. Show de bola, Betão. Cara, é o seguinte, tu pode me indicar uma empresa que precisa dessa solução, certo? Então a gente desenvolveu essa fórmula de pedir indicação, antes mesmo do cliente fechar. Né? Então, show de bola. Eu acho que é algo assim, muito válido para você que é empresário, implementar essa indicação mesmo antes de ter um cliente. Legal. Na parte de prospecção, na parte de reunião. Exatamente. A gente está caminhando ao final aqui, mas eu não posso deixar de sair desse episódio aqui falando um pouquinho de inteligência artificial. Né?
Falando um pouco de tecnologia, Chegou cara, o momento. Chegou o momento. Temos quantas pessoas aqui na live? E agora, que não tem live? Olha, a gente só vai falar de inteligência artificial. Tiverem 100 curtidas. Não, bora botar uma meta de 100 inscritos, que até agora a gente tá nessa aí luta a gente vai esperar até a live ser lançada e volta. Faz outro podcast só sobre IA. Faz outro podcast. Perfeito. Mas, Betão, você tá confortável para responder aqui? Questão de tempo, tá tudo certo? Pode ser sincero, meu amigo. Simbora. Vamos lá. Simbora aí que vai dar certo. 10 minutinhos. Vamos lá. A respeito de inteligência artificial e inovação, meu amigo. Como qualquer novidade no mercado, isso aqui você vai concordar comigo, como qualquer novidade no mercado, ainda existem pessoas que estão receosas, né? Ainda existem pessoas que estão... Inclusive, Normal, né? A gente encarou uma situação atípica, né? Outro dia a gente estava prospectando e tal, fez a reunião com a moça e... Ela falou que não gostava de IA, né? Ah, não gosta de IA, simplesmente. Porque na nossa reunião, eu não apresento o Identify por completo, até porque é muita coisa. Sim. Então, primeiro eu entendo o que a pessoa precisa, né? O que o empresário precisa. Sim. E assim eu desenvolvo de acordo com o que ela me relatou, né? Sim. E grande parte eu preciso o quê? Otimizar o atendimento, melhorar, etc. Então, a IA vai justamente nessa dor. Né? Então, quando eu fui apresentar sobre a IA, ela nem deixou eu terminar de falar. Ela me cortou e, cara, eu não gosto de IA, não gosto de inteligência artificial. Normal. E eu fiquei sem saber o que falar, pô. O que tu tem, assim, surpreendente. o que tu tem a dizer para esse pessoal, dada a tua experiência, dado os teus estudos, conhecimentos a respeito de inovação, tecnologia e inteligência artificial? Essa situação é interessante, né? É, Ficou sem saber o que eu responder. Olha só, eu comecei a usar a inteligência artificial. Na verdade, é uma grande falácia, né? Quando a gente diz que, nossa, eu comecei agora a utilizar a inteligência artificial. Utiliza há muito tempo. Isso aí é uma grande besteira que a gente fala, né? A gente usa a inteligência artificial há muito tempo, porque hoje todas as plataformas, as grandes plataformas, Facebook, Google, enfim, todas usam inteligência artificial há muito tempo. Para indicar melhores conteúdos pra gente, para fazer ranqueamento de site, para mostrar anúncio. Então, a inteligência tá aí há muito tempo já. É, né? Verdade. É graças à inteligência artificial que essas empresas hoje estão do tamanho que estão, né? Então, mas quando que eu comecei de fato a operar a inteligência artificial? Foi final de 22. Final de 22 foi lançado o GPT. E aí eu fiquei maravilhado como todo mundo e comecei a utilizar lá na empresa para fazer post, legenda e tudo mais. Naquilo eu vi que, nossa, peraí, eu estou fazendo uma legenda que demorava, sei lá, 1 hora, eu fiz em 1 minuto. E é algo que minha redatora fazia. Pô, peraí, isso não faz muito sentido. Como eu sei usar, eu dei uma enxugada na minha folha por conta disso, porque era uma produtividade insana que eu tinha com a IA. E é normal ter a resistência, assim como eu tive resistência do meu próprio time quando eu comecei a utilizar a IA. Eu acho que a IA é um negócio que não é uma moda, não é um hype. IA é um tsunami, é a nova revolução industrial. IA, ela é a terceira revolução industrial. Acho que é a terceira, teve a primeira, a segunda. É a quinta, né? É a quinta? Tá na já? quarta atualmente, é a quinta. É a quinta? Pronto, tá aí, é a quinta já. Eu acho isso, tá? Não sei exatamente não. Mas é a nova revolução industrial. É a nova. Enquanto nas primeiras a gente teve a gente ampliou a nossa capacidade de produzir, né, produtiva, enquanto eu precisava de 10 homens para fazer ali uma panela, agora com uma máquina eu conseguia fazer 100 panelas. Então as primeiras fizeram isso. O que a IA está fazendo? Uma revolução industrial da nossa mente. Então eu estou conseguindo ampliar minha capacidade intelectual, porque agora eu consigo pedir para ela indicações de conhecimentos que eu não tinha um acesso tão fácil e tão rápido, referências. E agora eu fico com um arsenal muito grande para minhas linhas de pensamento e decisões estratégicas. Eu quero uma referência para uma tal campanha de 1980 para uma campanha agora de venda de pneu, exemplo. Então, essa é a nova revolução industrial. Então, só que isso a gente já sabe, a gente está aqui numa bolha. A gente está numa bolha. E não é só aqui onde a gente está. É em qualquer lugar. Eu estava em outros lugares e ainda é algo que as pessoas ainda estão meio sem entender muito bem. Não é só especificamente São Luís. Lá em São Paulo é a mesma coisa. Só que lá já está um pouco mais consciente, porque é um nível de consciência empresarial. Mais elevado. Então, mesmo as pessoas não entendendo muito bem, eles sabem que isso veio para ficar, eles sabem que isso é algo que vai revolucionar
do mercado e ele precisa estar por dentro. Enquanto o empresário daqui, ele já é bem mais resistente mesmo. É por isso que eu até ri com isso, porque é o que acontece de fato. Existe uma curva de aprendizado e de maturidade do mercado. A mesma coisa que aconteceu com o mercado digital. O mercado digital só hoje já está do jeito que está. Eu encontro o profissional com mais facilidade, as pessoas já sabem o que é marketing digital, as pessoas já sabem o que é tráfego pago, as pessoas já conhecem esses termos. Mas é um negócio que está sendo já feito de 2013. São 10 anos de mercado. Exato. Então, assim, todo mundo que quer começar a estudar IA e que quer prestar serviço de IA precisa entender isso. Que o mercado de IA está nascendo. Está nascendo. Então, para esse mercado atingir o nível de maturidade, vai demorar. Vai demorar, eu acho que menos, mas ainda vai. Perfeito. Não é coisa de 6 meses, 1 ano. Então vai ser normal vocês fazerem 10 prospecções e não falarem que não querem. Porque quando o empreendedor ele escuta isso, ele já pensa, como assim? Eu tenho meu vendedor, eu tenho meu recepcionista, como assim? Eu não confio nesse negócio aí que inventa, e aí quando surge um meme que a IA inventou, isso ainda prejudica ainda mais. Então, de 10, 9 vão falar que não querem. É normal, principalmente aqui em São Luís. Mas em outros estados isso é normal, é uma objeção comum. Mas como é que isso aí funciona? Perfeito. Eu vou delegar, não vai errar. E de fato, a gente ainda está no momento que a IA comete alguns deslizes, né? Então é preciso um treinamento muito grande a níveis de prompt, engenharia, de prompt e de comando, para que ela consiga sempre seguir um padrão. Exatamente. E não é fácil fazer isso. Então, daqui a 1 ano, 2, esse mercado já vai estar bem mais maduro. E ainda bem, eu quero que realmente entrem pessoas jovens como vocês, para prestar esse tipo de serviço, porque as empresas já precisam, mas vão precisar muito mais e vão estar mais conscientes. Mas o bacana é que vocês já estão se posicionando. Cara, eu quero estar na frente, eu quero fazer parte da vanguarda, que já desde o início já está ali no campo de batalha, testando uma solução. A Tendify, vocês estão montando MVP, valida, beleza, não rolou, não funcionou, testa. Tem N possibilidades dentro desse mercado e está todo mundo no mesmo barco. Agora no workshop que eu fiz lá em São Paulo, eu estava com a nata dos caras de inteligência artificial. Não tem nada absurdo acontecendo. Nada. Eu pensei que eu ia encontrar assim, algo que assim, os caras estavam muito assim na minha frente, não tem nada muito... eu não estou muito atrás, entendeu? A gente não está muito atrás. É questão só de procurar informação. É questão só de procurar sentar a bunda na cadeira mesmo e estudar sobre isso. Exatamente. E testar. Testar bastante, porque é um mercado que está começando. É como se vocês quisessem ser gestores de tráfego em 2015, que ainda era média buyer. Era um comprador de mídia. Na época, não existia esse termo gestor de tráfego. Quem criou isso foi o Pedro Sobral, né? Galera, o que o Beto tá falando aqui basicamente é o seguinte, sabe quando você sentou assim, você olhou alguém vendendo muito, você chegou e olhou, cara, essa pessoa tá faturando muito com determinada área. Se eu tivesse começado lá atrás, quando tava hypado, talvez eu tivesse com resultado hoje. É o que está acontecendo com inteligência artificial, é o que está acontecendo com software, é o que está acontecendo com a tecnologia como um todo. Então, um SaaS, que é a Tendify, no caso, Software as a Service. Então, você já tem esse cenário. Você vai entrar ou não vai? Mas sem pressão, tá bom? E para encerrar aqui também, né? Eu achei muito interessante o Beto ter falado a respeito da função, né, de como as pessoas enxergam a inteligência artificial. Muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas que tem esse bloqueio com inteligência artificial, enxergam ela como uma substituta, em vez de enxergá-la como uma auxiliadora. Tem gente que pensa assim, meu Deus, a IA vai tomar o emprego, vai tomar tal cargo. Não. Isso não existe, cara. Não existe. A pessoa que opera aquela inteligência artificial talvez tome o teu lugar, mas não a inteligência artificial propriamente dita. Então você, como empreendedor, ou você como profissional no geral, cara, eu não vou falar aqui só para empreendedores, acostume-se, sabe? Use, porque o Beto falou, é a nova onda, é um tsunami que está chegando aí. O tráfego pago em 2019. Exatamente, a internet lá por meados dos anos 2000. Então, você tem mais alguma observação, meu amigo? O que você achou aí? Eu acho que é um assunto que eu incentivo todo mundo a estudar.
A gente poderia ficar falando sobre horas aqui, sobre pode ter inteligência certeza. artificial. O que eu notei foi que... E o que eu comecei a fazer, né? Primeiro validei para mim, olha só, o racional, né? Aqui não é casa de ferreiro espeto de pau, é casa de ferreiro espeto de ferro. Eu falo sobre aquilo que eu ando fazendo. Então, eu validei a ideia, eu validei o processo, eu validei o conhecimento e a aplicabilidade dele na minha empresa e na minha vida. E quando eu entendi que eu conseguiria utilizar uma IA, por exemplo, para fazer coisas para mim, meu jogo mudou completamente. Quando eu comecei a integrar ela em outros sistemas, quando eu comecei a utilizar ela de uma forma mais ativa para executar ações através, aí quem um pouco mais da programação vai entender, através das functions, aí o meu jogo mudou. E aí eu percebi que eu consigo ajudar outras empresas com esse tipo de solução. Alguns mitos, tá, sobre IA. Hoje em dia se fala muito sobre chatbot. Hoje em dia se fala muito sobre atendimento com IA. A IA não se resume a isso. Com certeza. Isso é a ponta do iceberg. Porque a verdadeira transformação da IA está em soluções mais profundas que resolvem problemas específicos de outros departamentos. E para você conseguir resolver esse tipo de problema, você tem que ter um nível bem mais profundo de conhecimento em APIs, em códigos. Só que você não precisa ser um programador para isso. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Hoje você consegue criar códigos através das ferramentas. Você não precisa saber programar. Com muito respeito a vocês programadores. Porque, olha só, eu tenho um amigo também que é programador e eu outro dia eu mostrei para ele um código em Python que eu fiz. E aí ele, caraca, que isso, velho, que profissional, velho. Mas olha só, um recado para os meus colegas programadores. Preocupa com isso não, cara. Se você é um programador e souber utilizar a IA, meu velho, cara, você vai virar um monstro de programação. Porque a IA, ela até faz o código. Ela valida aquele código, né? Pra ver se tá certo, se vai dar realmente o resultado. Mas se você tem... E esse é o grande... Olha, uma coisa que eu acho que daqui a 5, 10 anos vai acontecer, que as pessoas vão... O cérebro delas vão atrofiar ao nível que vai ser preciso ter escolas para te ensinar a pensar. Porque a gente vai delegar a linha de raciocínio e pensamento toda para a IA. A gente vai querer que a IA pense pela gente. Tanto que hoje a gente já viu esse problema de ficar, às vezes, quem nunca ficou bolado com o GPT? GPT, poxa, tu tá errando, cara. Cara, faz direito. Não tô te pedindo isso. Tem gente que fala até obrigado pro GPT pra ele ver se ele dá uma resposta melhor ali. Eu não vou dizer que sou eu. Sim, não repita isso, não sei o quê. Cara, isso é falta, cara, simplesmente de uma linha de raciocínio para conversar com a ferramenta. Perfeito. A ferramenta, ela tem todo o conhecimento ali, só que ela precisa ser instruída. E a gente hoje está com... Olha só o nível que a gente está chegando e vai piorar. A gente não consegue fazer uma pergunta bem feita para a IA. A gente não consegue criar um prompt coeso, um prompt que realmente faça a IA responder do jeito certo. Exatamente. Se eu não consigo dar o comando para a ferramenta, como que eu vou querer dominar a ferramenta? Tem uma cena clássica de Aladdin que eu gosto muito, que faz o comparativo, que é quando o Aladdin encontra o gênio e ele fala assim, me faça um príncipe. Aí o gênio cria um príncipe para ele do lado dele assim. Então ele fala, seja específico nos seus pedidos, saiba como pedir, porque você pode acabar se enganando. Na inteligência artificial é a mesma coisa, saiba como pedir, seja coeso, seja coerente. E, como você falou, cara, se muita gente seguir nesse caminho aí de também ficar delegando tudo, eu até alertei ao Vitor isso outro dia, rapaz, a gente tá deixando muito dos processos por conta do ChatGPT. Vamos pensar um pouquinho? Será que a gente já não consegue resolver isso aqui? E realmente resolveu, aí tá o perigo. Né? Olha, eu acho que uma coisa que já resolve isso, e é a tendência para 2025, a IA, ela vai evoluir a tal ponto. Hoje em dia já existe um conceito que já é famoso lá fora, que é o conceito do One Person Business, que é um negócio de uma pessoa só. Existem alguns gringos fazendo isso, que antigamente era difícil você conseguir ser o eu presa de forma eficiente. Né? Você ser o financeiro, ser o comercial, marketing, você ser tudo. É muito difícil fazer isso. Cara, hoje em dia não é tanto mais. Por quê? Indo além da ferramenta que é disponibilizada para a gente pode criar os agentes. Né?
Isso é muito massa. Aí os agentes é outro nível. Aí o jogo vira. Porque eu consigo treinar os agentes para agir de forma autônoma. O assistente, ele não age de forma autônoma. Eu quis dizer agente, tá? Eu tô acostumado com assistente. Sim. Então, o agente, cara, ele age de forma autônoma. Então, eu posso criar o meu financeiro, o meu comercial, o meu redator, o meu copywriter e tudo mais. Vários Até o especialistas. gestor de tráfego, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui, não. Jamais. Muito pelo contrário, eu acredito que essas pessoas não vão acabar. Algumas vão ser... Não vão acabar, mas vão ser substituídas. E quem tá lá, exemplo, SDRs. Cara, quem é SDR, meu amigo Olha aí, Guilherme? Presta atenção, né, velho? Você precisa aprender a guiar o cliente do pré-atendimento, da qualificação, até o fechamento, até ser um closer. Por quê? Porque hoje a gente consegue treinar a IA para fazer esse processo de uma forma muito boa, para deixar o cliente na ponta do gol, só para o atacante ir lá e fazer o gol, que quem faz isso é o closer. Então, SDRs, que trabalham com pré-vendas, se qualifiquem, estudem mais sobre vendas, porque a IA hoje ela já consegue fazer com muita, mas muita eficiência esse papel. É um exemplo de uma eu estava falando de uma profissão, mas eu estava falando aqui do gestor de tráfego, né, para finalizar. Já existem ferramentas, cara, que cria campanha, ela otimiza a campanha, ela sobe o criativo, ela faz todo o papel. Todo o processo. Nossa. Todo, entre aspas, né? Porque um gestor de tráfego bom, Analisar as métricas, né? um realmente gestor, porque o gestor é uma palavra muito forte. Eu gerencio, eu sou gestor, eu sou um estrategista. Se eu vou falar com um gestor de algum negócio, o gestor do McDonald's, o gestor, não é alguém que geralmente, opa, esse cara é gestor. Realmente. Né? Sabe por que o mercado se mancha? Porque a empresa contrata um gestor de tráfego, só que o gestor de tráfego ele é um operador de tráfego. Ele é um assistente. Apertar botão, literalmente. Ele é um apertador de botão de tráfego. Ele não é um gestor. Por isso que o mercado se mancha. Porque a empresa contrata ali 1.000, 1.500, 2.000. Primeiro o quê? É caro ou barato? Não sei, depende do teu nível de conhecimento. Na expectativa do empresário, ele está pagando caro para a maioria dos empresários. 2.000 conto, pô, 2.000 conto é um valor de uma CLT aqui para ficar full time comigo. Uhum. Mas quanto que vale o tempo de um gestor? Só que tem muito gestor de tráfego, porque o nome ficou famoso, que na verdade não é nada de gestor, ele opera o tráfego. Então, por isso que o mercado se mancha. Então, hoje já existe uma ferramenta, depois eu mando aí quem... Vai lá no meu direct, vai lá no meu direct e comenta aí, gestor, que eu mando lá para você o nome da ferramenta. Perfeito. No A gente link vai deixar o arroba aqui também. Perfeito. Nem falei, né, de arroba. Pode falar também teu arroba. Perfeito. Eu vou falar no final para começar para fazer o grande final. Cereja no bolo. Então, já existem. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque todo dia está sendo criada 1, 2, 3 ferramentas novas. E esse é o ponto, para encerrar de verdade, porque esse é muita coisa. Todo santo dia surgem 10 ferramentas de inteligência artificial diferentes. Sim. Todo santo dia. Eu estou num grupo, alguns, né, mas em um específico, que todo dia lançam lá. Pessoal, lancei essa ferramenta. Lancei essa aqui. Lançar uma ferramenta hoje, eu vou no Bubble, vou no Fireflow, crio uma ferramenta ali. Fireflow, Flutterflow. Crio uma ferramenta ali, crio meu app, tá lá. Hoje em dia é muito democrático criar uma ferramenta. Eu faço umas integrações ali, beleza, crio uma solução. Cara, não foque em ferramentas. Nesse mundo de IA, o ouro mesmo está em entender os fundamentos de como elas funcionam. Porque se eu entendo os fundamentos para criar ferramentas robustas e que realmente são diferentes das outras, aí eu consigo me diferenciar. Porque ferramenta por ferramenta hoje existem várias. Ferramenta de chatbot com inteligência artificial. Todo santo dia eu recebo vários anúncios. Tem muitas. É ruim ou é bom isso, Beto? Não sei. Eu não critico, porque hoje em dia você tem um chatbot com inteligência artificial que faz só isso, o cliente paga lá 97 mês. Se funcionar, se estiver dando lucro líquido para a empresa,
Se o cliente estiver satisfeito, se eles conseguirem executar muito bem, uma baita de um negócio. Baita de um negócio. Não critico, porque o grande poder está na execução das coisas. O grande poder de eu construir uma empresa que eu posso vender... Cara, eu posso vender qualquer coisa. Eu posso vender lata reciclada. Se eu executar muito bem isso, eu vou crescer. Não importa, as pessoas compram várias coisas. As pessoas compram OnlyFans, as pessoas compram latas recicladas. As pessoas compram de tudo, até estrume. Vocês sabem que as pessoas compram estrume. Sim. Então não importa se você vai vender chatbot com inteligência artificial, se você vai vender outra solução de processo, de análise de copy. Tem várias ferramentas de copy que ficaram famosas no passado, certo, que sumiram. Por quê? Porque o ChatGPT evoluiu. Cara, não preciso mais pagar 97 mês por uma ferramenta que cria copy, enquanto no GPT eu criei um GPT específico para fazer isso. E ele vai me dar uma copy bem melhor do que eu tinha com 97, sendo que agora eu pago 100, 120 no GPT e eu tenho várias coisas além de copy. Então, perfeito. A gente não pode focar na ferramenta em si e também não focar em ferramentas que a OpenAI pode criar. Porque a gente está... Exatamente, concorrendo a gente está concorrendo com os caras que têm bilhões, entendeu? Então, exatamente. A gente não pode. E eu levo isso para minha vida. Isso às vezes é uma desvantagem minha, isso às vezes é um defeito meu. Mas eu levo isso para mim, eu já entendi, eu consegui identificar. Né? Eu tinha ego e orgulho em identificar isso, mas eu consegui identificar. Porque falaram para mim, cara, tu tá sendo orgulhoso, tu é desse jeito, não desses. Você só leva em consideração esses conselhos quando é alguém que você admira que fala. Né? Falou assim, cara, o teu problema de não crescer é orgulho. Orgulho de admitir que tu quer estar fazendo algo diferente o tempo inteiro. Por isso que tu não está conseguindo crescer em uma coisa. Me falaram isso. Aí eu ouvi de um cara que eu respeito. E aí eu entendi, realmente, é verdade. Então, eu ainda tenho essa mentalidade, só que agora eu sou muito mais... Eu tenho entendimento disso. E por isso eu já consegui melhorar bastante e resolver algumas coisas, né? Mas eu tenho essa coisa de querer fazer algo novo, diferenciado, inovador e disruptivo. E assumir novas responsabilidades também. Né? Exatamente, novas responsabilidades. Crescer, essa mentalidade de ambição. Isso é bom. Só que eu preciso entender que para eu conseguir fazer isso com excelência, eu preciso ser muito bom em uma coisa. Eu preciso ser bom em uma única coisa. O meu modelo de negócio tem que ser validado porque eu resolvo um problema. Se eu resolvo um problema de forma muito bem feita, independente se é com IA, se é com vendas, se é com treinamento, se é com sistema, se é com tráfego. Cara, hoje dá para você, eu tenho colegas que faturam 100 mil, 200 mil com agência de tráfego. Não é um negócio muito bom, é excelente. É um negócio que tem uma margem de lucro de 30%, 40%. O cara fatura 100, tem 30 conto líquido no mês, tira o exposto aí, ele tem 26, 27%. Muito bom Meu isso. amigo. Pô, cara, 26 conto. Varejo é 3, 4%. Show de bola. 26 conto no mês, você já está ganhando 1%. Você já é 1% da população brasileira. Então, não foquem, gente, em atingir um máximo de pessoas possível também, né? Exato. Eu já cometi esse erro, o erro de querer ser o full service, né? Não de atender isso. vários Quer tipos dizer, existe e não funciona. Vários tipos de clientes, vários tipos de serviços diferentes, fazer de tudo um pouco, né? Isso é bom no início, porque a gente acaba ganhando bagagem, né? Você acaba aprendendo, ter conhecimento de várias áreas diferentes, você acaba errando muita coisa. Isso, eu, inclusive, não desincentivo você. Se você quiser fazer isso, faz, cara. Foi isso que a gente fez, né? Exato. Porque geralmente começa assim. E, na verdade, geralmente eu preciso começar assim porque eu não tenho experiência, eu sou um moleque que não tem nada assim, não tem case, não tem... Eu preciso pegar o que der. Exatamente. Eu consigo te dizer que a maioria das pessoas faz isso. A gente, eu posso te dizer, fez isso, de certa forma, por uma insegurança. Porque, se eu atingir mais pessoas, eu consigo vender mais, eu consigo ter mais margem, mas na verdade isso não acontece. Isso. Pessoal, o Beto também prometeu pra gente que vai ensinar como criar esses especialistas, né? Vai deixar eu acho lá que deveria ter um outro episódio só sobre IA, porque é um tema assim muito complexo, um tema muito completo. Se eu pudesse, eu conversava aqui até meia-noite. Mas, pessoal, a gente chegou ao fim aqui do segundo episódio do Pixelcast. Com gostinho de quero mais. Isso é bom, gostinho de isso quero é mais. Cara, você pode ter certeza absoluta que você vai ser convidado novamente aí, porque toda certeza. Foi o papo bom. foi maravilhoso. E se eu tivesse que sintetizar aqui tudo também, não tenha medo de assumir responsabilidade, certo? Comece com o que você tem, esteja disposto a assumir erros, a gerir
as suas emoções, certo? E vai pra cima, cara. Vai pra cima. No final do episódio eu sempre gosto de pedir, né, 3 dicas pra pessoa começar a empreender. O Henry já deu aqui as deles, já queimou tua ficha. Verdade. Agora tu aí por fim a minha. Pode ser E rapidinho, pelo amor de Deus. Não, tô brincando. 3 dicas, né? Pra pessoa começar a empreender. Cara, eu vou te falar uma coisa. 3 dicas. Eu acho que a primeira dica é você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus, você vai começar a visualizar um mundo diferente do que ele é. Porque o mundo ele só te coloca para baixo. O mundo ele só te coloca para o mal, ele só te coloca para ansiedade, para depressão, para se preocupar com o futuro e o passado o tempo inteiro, para destruir o teu corpo e a tua mente. Então, quem não conhece Deus não consegue visualizar de fato o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma jornada difícil e solitária. É uma jornada muito difícil. É um caminho assim para poucos. E para empreender você precisa pensar diferente. E quem ama a Deus pensa diferente. Porque eu consigo visualizar que, primeiro, eu não sou daqui, eu tenho um propósito muito maior. Que eu não vim aqui para passar tempo, eu vim aqui para construir um propósito e um legado. Então a primeira dica que eu daria era essa. Segunda dica, arranje uma esposa, casa com ela e seja fiel. Por quê? Porque vai trazer muito problema. Responsabilidade, né? E responsabilidade. E quanto mais problema e responsabilidade, meu amigo, mais você vai ficando criativo e resiliente. Casca E virado. Mais você vai criando casca. Beleza? E seja fiel. E terceiro, cara, eu vou dizer, tenha filhos. Porque o filho, ele te gera um sentimento muito diferente de tudo o que eu já tive. E o filho, ele te dá, primeiro, um negocinho que se chama urgência em ganhar dinheiro. Né? Porque você pensou, o paletinho tá R$75. Pampers tá caro, meu amigo. Toda semana é uma lata, acabou o leite. Ai, meu Deus. Acabou o leite, eu queria fazer até farmácias, aí se vocês quiserem, aí eu sou blogueiro também de vez em quando, vamos de permuta. Então, tenha filhos, porque o filho ele vai te dar urgência em ganhar dinheiro. Eu tô falando de forma até irônica, sim. Mas mais do que isso, cara, você vai querer construir algo para sua família. Basicamente, o que eu tô querendo dizer através dessas dicas é, você precisa, para empreender, você precisa aprender que quanto mais eu sirvo e me preocupo com os outros, mais eu vou crescer qualquer tipo de negócio. Galera, porque isso é ouro. Empreender é sobre servir. Empreender é sobre se preocupar mais com as outras pessoas do que comigo mesmo. Isso significa se preocupar mais com o cliente, mais com os meus colaboradores, mais com a empresa do que com o meu CPF. E quando eu aprendo isso, eu começo a aprender, aí vai desdobrando demais, eu começo a aprender que CPF pobre, CNPJ rico, CPF forte, CNPJ forte. Eu consigo entender que não é sobre mim, é sobre o que eu estou construindo. Então, seriam essas as dicas. Agora as minhas, agora né? As dicas do homem. Bom, a primeira vai muito alinhado com o que o Betão aqui falou, que é a minha, né, no meu ponto de vista, buscar um propósito que vai alinhado, como tu disse, né, buscar a Deus, né, buscar a Jesus. Buscar o propósito que eu digo, por que você começou a empreender, né, porque o que te levou a isso? Aí existem vários motivos, né, dinheiro, ter algo melhor, né, para sua família. Então busca o seu propósito. Até parece um pouquinho clichê, né, mas de fato isso faz muito sentido, pelo menos para mim fez. Né? O motivo que me levou a empreender, eu não vou aqui falar porque senão vai estender um pouco, mas tem um propósito, busca um propósito. Segundo, também vai muito alinhado com o que tu disse, né? De se casar. Eu diria, busque responsabilidade, que é basicamente casar, né? Você está assumindo um compromisso com a sua esposa, né? Com o seu cônjuge. Então busque responsabilidade. Empreender é isso, é ser responsável, né? Se chegar ao final do mês, tu não tiver dinheiro para pagar os teus colaboradores, responsabilidade tua, né? Então busque responsabilidade. O quanto antes. Jovem aí, sai da casa dos pais, vai viver a sua vida, né? A gente até
observou muito isso na palestra que a gente foi do Flávio Augusto, que ele falava isso, né? Enquanto você está na casa dos seus pais, você é um coadjuvante, né? É um personagem secundário. Perfeito. Figurante. Então, busque responsabilidade. E terceiro, aprenda a vender. Né? Acho que você deve ter percebido aqui que todos os empreendedores que a gente conversou aqui começaram vendendo algo na escola, na faculdade, até em casa. Então aprenda a vender. E entenda que venda não é somente oferecer um produto ou serviço. Perfeito. Venda é um processo completo aí muito robusto. Eu posso só falar uma coisa antes de encerrar Toda a minha certeza. participação? Vai lá. Primeiro, já agradecendo, já encerrando a minha... Agradeço demais o convite de vocês. Foi um prazer. Muito, assim... Foi muito bom esse tempo. Passou voando, passa né? rápido, Passa voando quando a gente... Sim, Mas sim. quando a gente conecta com gente que tem a mesma energia, passa voando. Quando a gente conecta aqui com gente que tem o mesmo propósito, que tem os mesmos sonhos, o negócio acontece, né? Então foi uma honra, estou disposto e disponível aí, a gente alinhando sempre para ajudar. Faz tua CTA, não esquece. Faz aí. E foi um prazer. Quem precisar de ajuda para aprender sobre esse novo mundo, essa nova economia, a entrar nesse mercado, a aprender o caminho que eu devo seguir, eu posso ajudar você. Eu tenho mentorias, cursos e formações que eu posso ajudar você a entrar nesse mercado. E se você também tem uma empresa e tiver precisando melhorar a eficiência, processos, treinar seu time, organizar o departamento comercial e marketing, inteligência artificial, também vai no @ lá, Beto Lopes, e no Instagram, @zion.aceleradora, que a gente vai ajudar você, se tiver agenda. Esse foi o segundo episódio do Pixelcast. Você ia continuar? Perdão. Não, a é gente só... tem que se apresentar, né? A gente tem que se apresentar, não. Fazer nossa CTA, pô. Vender nosso... Tá. Deixa eu só Vai lá. encerrar aqui, que é a questão da... Se falou em aprender a vender, né? E uma coisa eu escutei, eu não lembro de quem foi, que ele falou, não sei se foi o Flávio Augusto que falou isso. Se foi, Cara, se vendas, foi, se foi, eu Não, conheço. Ele falou assim, essa pessoa, cara, se você não consegue convencer a sua esposa do seu sonho, ou os seus pais que sejam, cara, como que você vai convencer uma pessoa que você não conhece a comprar um produto, que ela não sabe, não tem certeza que aquilo funciona para ela, e ela te pagar um valor por aquilo? Você nunca vai conseguir convencer ninguém. E eu diria não só a esposa, se você não consegue convencer a si mesmo. Tem muita gente que quer empurrar um produto, né? Não, eu vou nisso aqui porque vai dar dinheiro. Mas tu nem conhece direito, tu nem sabe se vai dar resultado mesmo. Como é que tu vai convencer alguém? E é por isso que eu falei desses 3 conselhos, né? Amar a Deus, se casar E ter filhos. e ter filhos. Por quê? Porque se você não conseguir vender esses sonhos para a sua família, você não vai conseguir vender nenhum produto para ninguém. Ou se conseguir, vai ser de uma forma desonesta. Então, alguns de vocês podem estar achando, mas não tem nada a ver com o que ele está falando. Não tem nada a ver, por quê? Tem que aprender habilidades, tem que aprender a vender, tráfego, tem que aprender... Sim. Talvez você pode estar pensando isso. Talvez você pode estar achando nada a ver, né? Isso que a gente está falando de Deus e se casar e constituir família com vendas e empreendedorismo. Só que isso tem tudo a ver com Tá empreendedorismo. ligado diretamente. Você já viram algum empresário quebrar por ter mais filho? Por quebrar... Quebrar por ter mais filho? Por ter Em mais outro filho? casamento ou no mesmo casamento? Não, no mesmo casamento. Eu vou te ser Não, sincero que nunca vi. não. Porque filho é bênção, é prosperidade. Porque quanto mais filho, mais eu tenho que correr atrás das minhas Isso, coisas, mais exato. focado eu tenho que estar. Família tem tudo a ver com empreendedorismo. Quando eu Com sou certeza. um empreendedor solo, sem família, sem nada, qual é a chance de eu conseguir crescer? As chances diminuem bastante, porque eu tenho várias distrações. Sim. Primeiro que eu tenho vários relacionamentos, eu me relaciono com várias mulheres. Eu não tenho alguém ali eu não tenho o propósito de deixar um legado para outras pessoas que de fato estão ali sobre a minha responsabilidade. As chances diminuem consideravelmente. Então é por isso que eu incentivo bastante. Eu não tenho nada contra quem não quer ter filho, quem não quer casar. Sim, sim. Mas é algo que mudou completamente a minha vida. Acho que muda o homem, né? Por completo. O homem, a mulher. O Flávio Augusto, inclusive, ele declara, né, o sucesso dele muito a Luciana, a esposa dele, né? Exatamente. Pessoal, eu já até me afobei algumas vezes aqui, mas esse foi o segundo episódio do Pixelcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.